Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, carrega um peso enorme. Falar sobre cuidados paliativos quase sempre traz à mente um cenário, assim, De fim de vida, né? corredores de hospital, silêncio, a ideia de que não há mais o que fazer. É a imagem clássica. Exato. E a gente vai usar o material que recebemos, documentos do Ministério da Saúde, um guia prático da PUC-SS online e também informações da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, para ver se essa imagem bate com a realidade. A missão aqui é desvendar o que de fato significa esse cuidado, para quem ele serve e, claro, se ele é acessível no Brasil. Ok, vamos analisar isso. Para começar, a imagem que eu tenho, e acho que muita gente compartilha, é essa. Cuidados paliativos é o que acontece quando a medicina meio que desiste. É por aí mesmo ou essa percepção está completamente errada? Olha, essa percepção é super comum e é exatamente o primeiro grande mito que a gente precisa derrubar. E a chave para entender isso está na origem da palavra. Paliativo vem do latim pallium, que significa manto. Manto. Isso, um manto. Pensa nisso. Tanto o material do Ministério da Saúde quanto da ANCP usam essa analogia, que é, assim, muito poderosa. Quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida, é como ser pego no meio de uma tempestade. O cuidado paliativo é esse manto que te protege da chuva, do vento, do frio. O objetivo não é se render à tempestade, mas proteger a pessoa de todo o sofrimento que ela causa. Nossa, essa imagem do manto é muito forte, porque uma tempestade não é só a chuva, né? É o frio, o medo, a desorientação. Faz todo sentido pensar num cuidado que abrace tudo isso. Então não é sobre a doença em si, mas sobre a pessoa que está vivendo com a doença. Exatamente. O foco sai da doença e vai para o doente. E o sofrimento que uma condição assim causa não é só físico. A dor no corpo é só uma parte. Tem o sofrimento psicológico, o medo, a ansiedade, O social, né? o isolamento, a preocupação com a família. E o espiritual, a busca por sentido, as questões existenciais. O manto tem que cobrir todas essas dimensões. Tem uma frase da ANCP que bate exatamente com isso. Eles dizem: receber cuidados paliativos não significa que não haja mais nada a fazer. E completam: pelo contrário, há muito a fazer. Isso muda completamente a perspectiva. É uma abordagem ativa de cuidado e não de abandono. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que o cuidado é ainda mais amplo. Todas as fontes deixam claro que ele não se limita ao paciente. Uma doença grave não atinge só um indivíduo, ela desestabiliza a família inteira, os amigos, quem cuida no dia a dia. Então, esse manto protetor se estende a todos eles, oferecendo suporte psicológico, orientação, acolhimento. A unidade de cuidado é a pessoa e todo o seu círculo de apoio. Ok, se o cuidado é esse manto protetor e não apenas algo para o fim da linha, a próxima pergunta que vem na cabeça é: quando é que se oferece esse manto? Se não é só nos últimos dias, qual é o momento certo para começar? A resposta, segundo as fontes, é o mais cedo possível. O documento do Ministério da Saúde é bem claro, sem rodeios. Os cuidados paliativos devem ser iniciados logo após o diagnóstico de uma doença que ameace a continuidade da vida. Logo no diagnóstico? Exato. E não estamos falando só de câncer. A lista inclui doenças cardíacas avançadas, insuficiência renal ou hepática crônica, doenças neurológicas degenerativas como Alzheimer ou esclerose lateral amiotrófica, ELA. A lógica é simples. Quanto antes a pessoa e a família forem acolhidas por esse manto, mais qualidade de vida elas terão ao longo de toda a jornada com a doença. Peraí, isso muda tudo. Quer dizer que um paciente que está fazendo quimioterapia para curar um câncer pode ao mesmo tempo estar em cuidados paliativos? Eu sempre pensei que era uma coisa ou outra, que um começava quando o outro terminava. Esse é o segundo grande mito. Não só podem, como devem caminhar juntos. O Guia da PUCRES e o material do Ministério da Saúde batem muito nessa tecla. Não é uma escolha de ou tratamento curativo ou cuidado paliativo. Pense em alguém passando por sessões de quimioterapia. Esse tratamento pode trazer náuseas, dor, um cansaço extremo,
Ansiedade. Sim, claro. A equipe de cuidados paliativos entra aí, trabalhando junto com o oncologista para manejar esses sintomas, para oferecer suporte emocional, para garantir que a pessoa consiga passar pelo tratamento da melhor forma possível. O objetivo é adicionar vida aos dias, mesmo enquanto se luta para adicionar dias à vida. Faz todo sentido. Você está tratando a doença com uma mão e cuidando da pessoa com a outra simultaneamente. E para dar conta de tudo isso que você mencionou, o físico, o emocional, o social, imagino que não baste um médico, por mais competente que ele seja. De forma alguma. E isso levanta uma questão importante sobre a complexidade do sofrimento. Ele é uma teia, sabe? Uma dor física que não é bem controlada gera ansiedade. A ansiedade pode levar ao isolamento social. O isolamento pode gerar uma crise existencial. É tudo conectado. Unânimes. O cuidado paliativo é, por definição, um trabalho de equipe multidisciplinar. E que tipo de profissionais formam essa equipe? A NCP detalha bem isso. Temos médicos e enfermeiros, claro, que são especialistas no controle de sintomas, mas junto com eles trabalham psicólogos, para o suporte emocional do paciente e da família, fisioterapeutas, para ajudar na mobilidade e no alívio da dor, assistentes sociais, para lidar com questões práticas de direitos, de rede de apoio, terapeutas ocupacionais e até capelães ou conselheiros espirituais, para quem sente essa necessidade. É um time completo olhando para a pessoa, não só para os exames dela. Exatamente. Essa ideia de equipe multidisciplinar é poderosa, mas me faz pensar no lado prático. Como é que esse manto protetor funciona no dia a dia de um paciente? O que eles fazem concretamente? O guia da PUCS online usa um termo importante aqui, planejamento em saúde. Mas não é um plano fixo, engessado. É uma avaliação constante. A equipe não decide um plano no primeiro dia e segue com ele até o fim. As necessidades mudam, às vezes de um dia para o outro. Para guiar esse planejamento, eles usam ferramentas. Uma delas, citada no material, é a Palliative Performance Scale, ou PPS. E como funciona essa escala? Pensa nela como uma forma de tirar uma foto da situação funcional da pessoa naquele momento. Ela ajuda a equipe a responder perguntas práticas. A pessoa consegue andar sozinha? Precisa de ajuda para se vestir? Consegue se alimentar? Com base nessas respostas, que geram uma pontuação, a equipe adapta o cuidado de forma muito concreta. Ah, entendi. Se a pessoa está com dificuldade para comer, por exemplo, a nutricionista entra com sugestões de alimentos mais prazerosos, mais fáceis de engolir. Se a mobilidade diminuiu, o fisioterapeuta atua. O plano é vivo, ele se molda a pessoa. Entendi. E além desse planejamento, quais são as intervenções mais comuns que essa equipe realiza? O guia da PUCS lista várias, bem práticas. Primeiro, o manejo rigoroso de sintomas. E não só a dor, que é o mais óbvio, mas também falta de ar, náuseas, constipação, fadiga. Coisas que minam o dia a dia, né? Exato. Destroem a qualidade de vida de qualquer um. Segundo, o suporte psicológico e espiritual, tanto para o paciente quanto para a família, que muitas vezes está se sentindo perdida, com medo. E terceiro, o cuidado com a autonomia. A equipe ajuda no acompanhamento da higiene, do autocuidado, mas sempre buscando preservar ao máximo a independência e a dignidade da pessoa. E um ponto que parece fundamental em tudo isso é a conversa, a comunicação. É o pilar que sustenta tudo. O material da PUCS dá muita ênfase a isso. A equipe precisa manter um diálogo aberto, honesto e empático com o paciente e a família sobre o que está acontecendo, sobre o que esperar da evolução da doença. Mas ser tão honesto sobre um prognóstico ruim não pode ser visto como algo cruel. Não corre o risco de tirar a esperança da pessoa? Essa é uma preocupação muito legítima e muito comum. Mas o que as fontes e a prática mostram é que o contrário costuma ser pior. O medo do desconhecido, a incerteza, o sentimento de que estão escondendo algo de você. E isso gera muito mais ansiedade. Faz sentido. A honestidade, quando é feita com compaixão e no tempo do paciente, constrói confiança. Ela permite que a pessoa participe ativamente das decisões sobre a própria vida. E a esperança não desaparece, ela se transforma. Em vez de esperar pela cura a qualquer custo, a pessoa pode passar a esperar por um dia sem dor, por uma conversa importante com o filho, por conseguir realizar um pequeno desejo.
A comunicação honesta devolve o controle da narrativa da própria vida pro paciente. Exatamente. Isso é muito profundo. Ok, essa abordagem toda parece incrivelmente humana e bem fundamentada. Mas a grande questão que fica é: isso tudo é lindo na teoria, mas é uma realidade no Brasil? Como as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de cuidado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é crucial. Sim, esse cuidado existe no Brasil e, mais importante, ele é um direito. O documento do Ministério da Saúde afirma que a oferta de cuidados paliativos é um compromisso ético do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então não é um luxo, um serviço opcional. De jeito nenhum. Ele deve ser oferecido em todos os pontos de atenção da rede de saúde, sempre que for necessário. E qual é o caminho? Digamos que alguém está ouvindo a gente agora e percebe que um familiar poderia se beneficiar disso. Por onde começa? O caminho, segundo o próprio Ministério da Saúde, começa na porta de entrada do SUS. A atenção primária, a unidade básica de saúde, o postinho do bairro. A equipe de saúde da família é treinada para identificar essa necessidade, iniciar o alívio dos sintomas mais simples e dar o primeiro suporte. A partir daí, se o caso for mais complexo, eles podem encaminhar para outros serviços. Isso. A rede é variada. Existem os ambulatórios especializados em cuidados paliativos, existe o programa Melhor em Casa, que é fantástico, pois leva a equipe de saúde até o domicílio do paciente. A pessoa é cuidada em casa. Exato, no conforto do seu lar. E, claro, existem as equipes dentro dos hospitais gerais. A ideia é que o cuidado acompanhe o paciente onde ele estiver. E o que é fascinante e mostra um amadurecimento do nosso sistema de saúde é que o Brasil tem uma Política Nacional de Cuidados Paliativos, a PNCP. Ela foi instituída para organizar e nortear essa oferta de serviço em todo o território nacional. E os princípios dessa política, olha, dizem muito sobre a filosofia do cuidado. E quais são esses princípios? Ela fala em valorizar a vida, mas também em compreender a morte como um processo natural. Fala sobre o respeito inegociável à autonomia da pessoa. Isso inclui as diretrizes antecipadas de vontade, que é aquele documento onde qualquer um de nós pode registrar que tipo de tratamento gostaria ou não de receber no futuro, caso perca a capacidade de se expressar. É garantir que a sua voz seja ouvida. Exato, mesmo quando você não puder mais falar. E essa política também estabelece limites, coisas que não devem ser feitas. Sim, e são pontos muito firmes. Um dos princípios é a recusa à distanásia, que é o prolongamento artificial e sofrido do processo de morrer, quando a tecnologia é usada não para curar ou dar conforto, mas apenas para adiar a morte, a qualquer custo. Entendi. E, além disso, e isso é um ponto muito avançado da nossa política, uma das diretrizes é o enfrentamento explícito do racismo, da aporofobia, que é a aversão aos pobres, e do capacitismo no acesso e na qualidade do cuidado. É uma visão de saúde com uma consciência social muito forte. Com certeza. E para não deixar nenhuma ponta solta, é importante fazer uma distinção que a ANCP sempre reforça. Cuidados paliativos não é eutanásia. De forma alguma. É o oposto, na verdade. A eutanásia, que é crime no Brasil, consiste num ato deliberado para tirar a vida de alguém. Os cuidados paliativos afirmam a vida. Eles não aceleram nem adiam a morte. Eles buscam garantir a máxima qualidade de vida possível até o último momento. O foco é cuidar, aliviar, acolher. São filosofias completamente distintas. Totalmente. E é fundamental que essa confusão não seja feita. Uau! É uma mudança de perspectiva gigantesca. Então, se a gente for amarrar tudo, a ideia principal é que cuidados paliativos são esse manto de proteção que busca qualidade de vida e não uma sentença de morte. Isso. Começam cedo, logo no diagnóstico, e podem caminhar lado a lado com o tratamento curativo. É um trabalho de uma equipe inteira, que cuida não só de quem está doente, mas da família também. E, talvez o mais importante, é um direito dentro do SUS. A frase que fica é mesmo aquela: adicionar vida aos dias e não apenas dias à vida. Exatamente. E essa filosofia parece ir muito além da medicina, né?
Ela nos provoca a pensar em como a gente lida com o sofrimento como sociedade. Como assim? Uma das diretrizes da política nacional, que a gente comentou, menciona o apoio à criação de comunidades compassivas. São redes de apoio formadas por vizinhos, amigos, colegas de trabalho, que se mobilizam para ajudar pessoas que estão passando por um momento de grande sofrimento, como uma doença grave ou o luto. Que interessante. E isso nos deixa com uma reflexão final. A filosofia dos cuidados paliativos nos ensina a olhar para o sofrimento de forma integral e humana dentro do sistema de saúde. Mas e se a gente levasse essa mesma filosofia para fora dos hospitais? Certo. O que aconteceria se as nossas comunidades, as nossas vizinhanças, os nossos locais de trabalho adotassem essa postura de cuidado compassivo? O que mudaria se a gente passasse a oferecer apoio uns aos outros em momentos de crise, de vulnerabilidade, de dor, mesmo antes de uma doença grave se manifestar? Talvez o maior legado dos cuidados paliativos seja nos lembrar de como cuidar melhor uns dos outros em todas as fases da vida.